Vamos falar de saúde agora. O Brasil é o único país do mundo que tem a chamada tripla carga na saúde, em que ele enfrenta taxas altíssimas de doenças crônicas, epidemias e mortes externas, que são mortes por homicídio ou as mortes do trânsito, por exemplo. Esse cenário faz com que todo o sistema seja extremamente sobrecarregado e com uma séria dificuldade de atender às demandas da população. Como é que se reverte essa situação? Partindo do SUS, né, que é esse sistema unificado e que é reconhecido pela sua excelência e eficiência. Vou fazer o sorteio. Primeiro, doutor Meirelles. O pré-candidato João Moedo e depois doutor Alckmin. Obrigado. Definindo, então, estes três aspectos. Né? Começando com assistência de saúde. A primeira medida que deve ser tomada é usar todos os recursos disponíveis hoje na tecnologia, visando melhorar o atendimento de saúde. Como? Por exemplo, a criança, quando nasce, poderia receber e vai receber, na medida que o país caminha nessa direção, um cartão eletrônico com todos os seus dados. A partir daí, a vida toda vai, a cada consulta médica, a cada tomada de sangue ou qualquer coisa para um exame, todo o resultado ser registrado eletronicamente. De maneira que, quando a pessoa vai a um médico, já existe ali um prontuário completo da saúde desde que a pessoa nasceu. E isto eletronicamente. É um sistema viável, é um sistema que é possível implantar e o sistema eletrônico, hoje, do governo federal, permite isso com celeridade. Outra coisa, você pode ter a interligação eletrônica do serviço do pequeno posto de saúde no interior ao grande hospital de São Paulo, por exemplo. E isso permite com que os exames sejam processados de uma forma centrada e o próprio diagnóstico seja colocado de uma forma também com todas as informações, não só do que existe de mais moderno, mas também do histórico do paciente, tudo disponível ao médico. Isso é na questão da assistência de saúde. A questão da segurança, e você mencionou homicídios, colisões e etc., de fato, isso aí afeta a expectativa de vida, não há dúvida. Então, nós temos que assegurar a segurança. Para isso, assegurar a segurança, né? Uma boa expressão. Portanto, nós temos aqui que melhorar o nível de equipamento das polícias, e treinamento dos policiais, e policiamento de fronteiras, em resumo, um serviço de inteligência unificado federal, além do crescimento econômico, que vai permitir a todos os estados equiparem eficientemente as suas polícias. E, finalmente, o terceiro ponto que você mencionou, a questão das endemias, né? E aí é saneamento, prevenção, além de vacinação em massa e etc., mas assegurar que a população não tenha a propagação de doenças como ocorre hoje em muitas regiões do Brasil, ou mesmo nas regiões mais desenvolvidas, onde nós temos a propagação endêmica de doenças que, de fato, combater os efeitos disso é ineficiente. Então, nós temos que conjugar esses três aspectos. Obrigado. Eu, novamente, acho que no SUS a gente tem o mesmo problema de gestão de outras áreas do setor público, né? E, como eu falei, a primeira coisa seria colocando aí um ministro da Saúde que entenda de educação, que entenda de saúde, entenda de gestão. Recentemente, o Banco Mundial também soltou um estudo mostrando que existe uma economia que poderia ser feita de 16,5% no orçamento de 300 bilhões de reais da saúde. Quer dizer, é muito dinheiro que poderia ser realocado na saúde. Quando a gente vai para a gestão do SUS, o que a gente vê é o seguinte:
é muito disperso as responsabilidades entre estados e municípios, então a gente deveria ter maior autonomia dos gestores, regulamentar as organizações sociais de saúde para fazerem a gestão dos hospitais em alguns casos, que isso ainda tem uma resistência grande. A gente deveria também poder terceirizar a gestão de alguns hospitais para a administração privada. Outra coisa que a gente seria favorável é transformar o consórcio de municípios. Algo que já está funcionando em alguns estados, onde você junta alguns municípios, com isso você consegue ganhar escala e fazer hospitais um pouco maiores, que consequentemente conseguem dar um atendimento mais interessante. Isso tem funcionado, também melhoraria a gestão dos hospitais, né? E ter os médicos participando também dentro do processo e a validação e averiguação também dos dados, do que está sendo feito, do desempenho de cada unidade. E aí, indo para a tecnologia, aí talvez, sem dúvida, eu acho que o pessoal da Mackenzie, o Nicola apresentou isso, tem muita coisa a ser feita. Primeiro, certamente, o prontuário eletrônico, para ter o histórico das pessoas, ter o que já foram feitos de exames, para você não ter que refazer essa quantidade enorme de exames. Outra coisa, atendimento via telefone. Na Inglaterra, hoje, 60% das consultas iniciais são feitas por telefone e é feita uma primeira triagem. Então, esse é um modelo que a gente poderia copiar. Outro ponto interessante é a utilização da telemedicina, que hoje é muito utilizada também. A gente já tem tecnologia para isso, mas o que acontece? A legislação brasileira, alguém que está em Aracaju e quer fazer uma consulta com um médico aqui no Sírio-Libanês, ele tem que ter um médico do lado dele lá em Aracaju, porque a legislação exige. Então, tudo isso dificulta o processo, a gente deveria mudar essas coisas, né? Então, acho que se a gente conjugar, de fato, a melhoria da gestão, capacitação das pessoas com a tecnologia, já teríamos um grande avanço. E aí, por último, dá para se trabalhar muito na prevenção, através de clínicas de família, justamente para impedir que as pessoas precisem ir para o hospital e reduzindo, consequentemente, o custo de atendimento. Na tecnologia, ainda só para fechar, hoje praticamente todo brasileiro tem um celular, né? E por que não fazer as marcações via SMS, não precisa ir para a fila, e as filas também deveriam ter um atendimento não por ordem de chegada, mas por ordem de prioridade. Então, são pequenos detalhes, pequenas coisas que não custa importar tecnologia, importar conhecimento do que já está sendo bem feito em outros lugares do mundo e mesmo na iniciativa privada para melhorar a gestão pública. Eu entendo que não há dificuldade, é só querer ter disposição e gente para fazer. Obrigado. Olha, nós demos um salto extremamente importante. Em 1940, era 43 anos a expectativa de vida média, ela quase dobrou. A mortalidade infantil, 140, baixou para 14. O que fez esse salto? Primeiro, água tratada, saneamento básico. A água, 70% do corpo humano é água, era um dos principais veículos de doença. Então, primeiro item, saneamento básico. Nós temos regiões do Brasil que 70% da população não tem coleta de esgoto. E investir em água e esgoto é muito emprego, construção civil. Você previne doença, melhora a saúde, melhora o meio ambiente e gera muito emprego. Segunda coisa que mudou a saúde no mundo foi vacina. Em 1918, 300 mil brasileiros morreram de gripe espanhola. Inclusive o presidente da República. O presidente Rodrigues Alves morreu entre a eleição e a posse de gripe espanhola. As vacinas mudaram o mundo e nós podemos dar mais um salto. O Instituto Butantan, que é o maior instituto soroterápico da América Latina, está desenvolvendo a primeira vacina do mundo tetravalente, com apenas uma dose. E depois vai colocar também o Zika vírus, será pentavalente. E a terceira, antibiótico. As pessoas morriam de moléstia infecciosa. O antibiótico mudou as novas moléculas, o avanço da química, os novos fármacos. Nós estamos frente agora a um país que vai ser idoso. A primeira causa de morte, coração e grandes vasos. A segunda, câncer. Hoje, em 10% dos municípios brasileiros, o câncer já é a primeira causa de morte. É doença do idoso. Quanto mais idade a pessoa tem, maior a incidência de câncer. É evidente que vai crescer. E nós temos que trabalhar em rede. Então, criamos a rede Hebe Camargo aqui em São Paulo. Aonde você identificar um caso, você tem diagnóstico precoce, você trata rapidamente e recupera a saúde, porque é uma doença curável.
A terceira não é doença, é acidente, é tiro. São Paulo eram assassinadas 13 mil pessoas por ano. Reduzimos para 11, 9, 7, 5. Ano passado foram 3.503. E acidente rodoviário. Hoje é 2 vezes mais perigoso andar de carro ou andar de moto no estado de São Paulo do que o risco de um homicídio. E, finalmente, uma palavra sobre dependência química, que é o grande problema do jovem. O Brasil não é mais passagem, é o maior consumidor do mundo de crack e de cocaína. Então, tem que ter saúde pública, você oferecer ao jovem para ele sair da dependência química. Então, uma grande rede de atendimento aos dependentes químicos.